Senhoras e senhores, bom dia. Sejam bem-vindos ao segundo dia da ESG Week 2024, com a sessão O Compliance e a Prevenção da Corrupção como ferramentas ao serviço da sustentabilidade da CCA Law Firm. A ESG Week 2024 é uma iniciativa da Associação Portuguesa de Ética Empresarial que conta com o Banco Montepio como Pioneer Main Sponsor, o IAPMEI como Main Sponsor e a UN Global Compact Network Portugal como parceiro estratégico. Conta ainda com a parceria e apoio do Turismo de Portugal, Bondalti, CCA Law Firm, MEL, El Corte Inglês, Pedra Base, Securitas, Universidade de Coimbra, Associação Portuguesa de Leasing, Factoring e Renting, APSER, Ascendi, Karma, Grupo Bell, Aliança ODS Portugal, EPAL e a United Nations Association, UNA Portugal. Vamos iniciar com Marta Duarte, sócia de contencioso e arbitragem da CCA Law Firm. Bom dia a todos. Antes de mais, obrigada pela vossa presença, obrigada por estarem aqui e por nos virem ouvir falar do compliance e o que é o compliance. Nós vamos, durante a próxima hora e meia, no fundo, navegar um bocadinho sobre o mundo do compliance no âmbito do ESG. O ESG tem a letra G, de Governance, e é aí que nós inserimos o Compliance. Para vos explicar como é que vai funcionar esta sessão de uma hora e meia, ela está dividida em 3 partes. Uma parte mais expositiva, em que nós faremos, tentaremos transmitir-vos, no fundo, o que é o compliance, qual é que é o normativo que hoje em dia nós temos e que vigora em Portugal e que é aplicável às empresas, como é que isso também se liga com a sustentabilidade. Depois vamos ter uma segunda parte com uma mesa redonda, onde vamos, no fundo, debater com os nossos convidados algumas questões a propósito do compliance e da respectiva importância para as empresas, e teremos uma terceira parte, que é um quiz, no fundo, em que trazemos 3 ou 4 casos práticos para que também se perceba a aplicação prática do compliance no âmbito das empresas. Procuramos trazer uma apresentação dinâmica, portanto, vocês vão precisar dos vossos telemóveis, porque ao longo da sessão vão aparecer QR codes que vocês acedem através dos vossos telemóveis para responder a questões que nós vamos colocando na apresentação. E, portanto, bem-vindos e vamos começar. Nós preparámos um pequeno teste diagnóstico, que nós chamamos de teste diagnóstico, que vocês conseguem aceder através deste QR Code nos vossos telemóveis, que vos vai levar a um pequeno questionário em que vão responder a umas questões, no fundo, sobre as características da vossa empresa. Respondendo a essas questões, nós vamos receber as vossas respostas e vamos perceber se a vossa empresa se enquadra ou não enquadra na legislação atualmente em vigor e, perante as respostas que vocês derem, se ela está ou não compliant com a legislação que está em vigor. Portanto, convidamos a todos que façam, apontem para o QR Code, podem responder ao questionário ao longo da sessão. Este QR Code vai aparecer mais 2 vezes, portanto, quem não conseguir apanhar agora, conseguirá apanhar ao longo da sessão, mas respondam e nós faremos a análise. A resposta não será dada de imediato, no prazo de entre 24 e 48 horas, nós faremos a análise e vocês receberão um e-mail com a informação se a vossa empresa está compliant ou não está compliant. Não há rede. Não há rede? Eu consegui a partir de dados móveis. Que senão não vai aparecer. Bem, primeira questão que nós temos para vocês responderem é se consideram, antes de nós falarmos do que quer que seja,
que a vossa empresa se encontra compliant com a legislação anticorrupção em Portugal ou não. E aqui, no fundo, para aqueles que os resultados não aparecem por causa da questão da rede, em teoria apareceriam em percentagem, não é? Mas a ideia seria que, para aqueles que respondessem sim, vamos ver se no final da apresentação mantêm o mesmo entendimento. Para aqueles que respondessem não, temos um 100% no sim. Pode ser só uma pessoa. Para aqueles que respondessem não, vamos perceber, é para isso que aqui estamos, e vamos perceber o que é preciso então para estarem efetivamente compliantes. Sim. Ok, vamos ver se aparecem mais resultados. Aparece ok, não. Em termos do universo de pessoas a responder, vai ser difícil perceber, porque sabemos quem é que está a conseguir. Temos 4. Então, Está ali ao canto. Ok. Não consegue? Não dá. Depende da rede. É isso, é isso. provavelmente. Uhum. Ok. Eu não sei, têm todos os dados móveis ligados? Ok. Então, mas vamos continuar. Ok, vamos partir do princípio que 80% acham que sim e que 20% acharão que não. Ora, para começarmos isto, compliance. Nós, do mundo jurídico, temos sempre o problema da bengala de terminologia técnica, que às vezes é muito irritante. Mas, na verdade, o compliance, o conceito é muito simples. Traduz a ideia de cumprimento. Compliance significa cumprimento e é um conceito que surge nos Estados Unidos, por volta de 1960, e cumprimento com o quê? Com a legislação, isto muito genericamente, obviamente, com a legislação que é aplicável à minha empresa de uma forma obrigatória em função da atividade que a minha empresa exerce e em função do mercado no qual opera, da localização geográfica, etc. Porque, obviamente, que é diferente, eu estou adstrito a um corpo normativo diferente se a minha empresa operar em França ou se a minha empresa operar em Portugal. E também estou adstrito a um corpo normativo diferente se a minha empresa operar no setor das telecomunicações ou no setor puramente financeiro. E, portanto, a ideia de compliance, que é isto que é importante reter, é estar compliant, é estar em cumprimento com o quê? Com o corpo normativo legislativo que me é aplicável a mim enquanto empresa. E depois, nós podemos ter leis que são de aplicação voluntária à minha empresa, que eu posso estar compliant com elas, apesar de elas não serem obrigatórias para mim enquanto empresa, e temos leis que são de aplicação obrigatória à minha empresa. Do ponto de vista do compliance em Portugal, temos já algumas leis que são de aplicação obrigatória a várias empresas, como a Marta vos vai explicar agora em seguida. Portanto, aquilo que nós vamos procurar fazer nesta parte da apresentação é, muito brevemente e sucintamente, transmitir-vos que legislação é que nós temos neste momento em vigor em Portugal relativamente ao compliance e como é que ela se aplica, a quem é que ela se aplica. Basicamente, são 2 diplomas. Como vocês sabem, Portugal não é propriamente o país com mais tradição ao nível do compliance. Os nossos vizinhos espanhóis têm muito mais tradição do compliance do que nós, mas nós já caminhamos para algum lado e em determinado sentido. Estes são os 2 diplomas que, no fundo, atualmente estão em vigor em Portugal, que é o Regime Geral de Prevenção da Corrupção e Infrações Conexas. É um diploma muito virado para a corrupção e infrações conexas e ao combate a essas infrações. E o Regime Geral de Proteção dos Denunciantes de Infrações, aquilo que nós ouvimos dizer whistleblowing, no fundo, que todos nós já ouvimos falar. Estes 2 diplomas, em conjunto, formam aquilo que a lei chama de Programa de Cumprimento Normativo. Eles aplicam-se a empresas com sede em Portugal ou sucursal sediadas em Portugal, com 50 ou mais trabalhadores. Portanto, esse é o universo de empresas que está abrangido por estes diplomas.
a parte do regime geral de proteção dos denunciantes, que obriga as empresas a disporem de um canal interno de denúncias, além dos 50 ou mais trabalhadores, obriga ainda empresas de setores de atividades específicos que estão elencados no próprio regime, dentre os quais do setor financeiro, do setor de seguros, imobiliário, portanto, revisores oficiais de contas. São vários os tipos de atividade que obrigam, independentemente do número de trabalhadores, a que as empresas disponham de canais internos de denúncia. Então, porquê que é constituído o programa de cumprimento normativo? Uma empresa que esteja abrangida por estes diplomas deve ter o quê? Deve ter os instrumentos que nós vemos neste slide. Deve ter um código de conduta, um plano de prevenção de riscos, um canal interno de denúncias e um plano de formação. O código de conduta, no fundo, eu normalmente costumo dizer que é o chapéu de todas estas políticas, porque, no fundo, lá nós vamos encontrar os princípios de determinada empresa, os valores pelos quais essa empresa se rege e também regras de conduta que os seus colaboradores devem ter. Depois, temos o plano de prevenção de riscos de corrupção e infrações conexas, portanto, como o diploma está ligado à corrupção e infrações conexas, este plano tem que ver com isso, que é um documento onde são identificados os riscos a que está associada à atividade de uma empresa, ou seja, estamos a falar de riscos concretos relativos àquela atividade em concreto e não quaisquer riscos. E, no fundo, depois, além dos riscos, temos a classificação dos próprios riscos. Nós já vamos ver mais adiante, como o Francisco vai explicar, que tipo de classificação pode ser essa. E, além disso, no plano de prevenção de riscos, vamos encontrar também as chamadas medidas mitigadoras ou corretivas, no fundo, que têm que ser seguidas e aplicadas por todos os colaboradores para que os riscos que são identificados sejam de alguma forma mitigados. Portanto, é isto que é um plano de prevenção de riscos. O canal interno de denúncias e o regulamento de comunicação de infrações vem do regime geral de proteção dos denunciantes. As empresas são obrigadas a dispor de um canal interno de denúncias para que pelo menos os seus colaboradores possam denunciar qualquer infração de que tenham conhecimento no âmbito da empresa, e o regulamento de comunicação de infrações vocês não vão encontrar no regime geral. No entanto, se há um canal de denúncias, as pessoas têm que saber por que regras é que ele se rege e, para isso, precisam de um regulamento e, portanto, é obviamente aconselhável que, além do canal interno, tenham expressas as regras pelo qual ele se rege. O plano de formação é obrigatório, portanto, as empresas têm que dar pelo menos uma formação anual aos seus colaboradores. Formação relativamente ao quê? Relativamente a todas as outras políticas, a estas políticas que estão em vigor dentro da empresa. Aqui, relativamente ao código de conduta, os valores que vocês, no fundo, encontram aqui podem-se chamar os valores que tradicionalmente aparecem num código de conduta. Obviamente que não são de todo obrigatórios, têm que ser enquadrados na atividade própria da empresa, como todas estas políticas têm que ser adequadas à atividade própria da empresa, mas são aqueles que, tipicamente ou tradicionalmente, nós encontramos num código de ética e de conduta. Como eu disse há pouco, o Código de Conduta, o que é que nós encontramos? Encontramos, no fundo, princípios que devem nortear o relacionamento interno dos colaboradores, princípios que devem nortear o relacionamento dos colaboradores ou da empresa com fornecedores, com parceiros, com clientes, com autoridades públicas, entidades de supervisão, se as sociedades a elas estiverem sujeitas, e também vamos encontrar
no fundo, regras de comportamento individual que cada colaborador deve seguir no âmbito do exercício da sua atividade profissional. Muitas vezes vemos, por exemplo, políticas ao nível de como gerir situações de conflitos de interesses ou como gerir situações de aceitação de ofertas ou brindes comerciais. Também vamos encontrar essas regras no Código de Conduta. E vou passar a palavra ao Francisco para então vos explicar o plano de prevenção de riscos. Ora, o plano de prevenção de riscos, no fundo, é tradicionalmente o mais enfadonho, ou pelo menos certamente o mais técnico, de todos estes instrumentos que nós vamos aqui falar, todos estes documentos que compõem um programa de compliance. E eu percebo, ele normalmente é encarado como enfadonho, eu percebo porquê, mas o que é importante é nós percebermos a dinâmica que está por detrás da construção de um plano de prevenção de riscos. E, no fundo, nós podemos dizer que temos aqui duas partes para um PPR, que nada tem a ver com os PPRs normais como é natural. Esta primeira parte, identificação, análise e classificação de riscos. Como é que isto funciona? Olhamos para uma empresa, para a atividade que ela desenvolve, para a estrutura que tem, para o cotidiano de cada departamento da empresa e vamos ver onde é que estão os riscos. Riscos de quê? De serem cometidas infrações de corrupção ou infrações conexas. Identificamos o risco, vamos assumir departamento financeiro, pelo tipo de atividade que tem e a falta de mecanismos de controlo, existe um risco de cometimento de uma infração, crime de branqueamento de capitais. Está identificado o risco. Uma vez identificado, vamos analisá-lo. E analisá-lo como? Vamos perceber que tipo de medidas, esta segunda parte, que tipo de medidas preventivas ou corretivas estão em vigor na empresa ou devem ser implementadas na empresa para mitigar esse risco que nós acabamos de identificar. Preventivas, para quê? Para prevenir que seja cometida essa infração. Corretivas, porquê? Porque uma vez cometida essa infração, que medidas é que existem na empresa para mitigar o impacto dessa infração, uma vez ela verificada na empresa. Portanto, identificar, analisar e depois classificar. Eu identifiquei o risco, encontrei. A seguir analisei, nos termos em que vos acabei de explicar. Agora tenho que lhe atribuir uma classificação. Isto, a métrica de classificação dos riscos, é indiferente. Pode ser de 1 a 5, pode ser por cores, alto, baixo, médio, como temos aqui, crítico. O que importa é que nós consigamos perceber a operação que está por detrás da classificação dos riscos. E, sucintamente, o que nós temos é probabilidade vezes impacto igual à classificação do risco. Como? Eu posso identificar, como vos disse, um risco e entender que ele é muito pouco provável de se verificar naquela empresa em concreto. Porque tem uma série de mecanismos implementados que são muito fortes, têm um compliance robusto. É pouco provável pelo tipo de atividade que desenvolve, uma vez a cada 3 anos. Portanto, vou pô-la aqui na probabilidade, no verdinho. Só que a seguir vou ao impacto e entendo que, apesar de ser muito pouco provável que se verifique, a verdade é que, se verificar, pode representar até 10%, pode pôr em causa até 10% do volume de negócio anual da empresa. Portanto, o impacto já vai para o vermelho, para o crítico. E, portanto, um muito pouco provável vezes um impacto crítico, eu se calhar já vou classificá-la no final como um risco alto desta infração. O inverso também pode, obviamente, acontecer. Pode ser muito provável, várias vezes durante o ano, mas também se verificar, não tem grande problema, o impacto é baixo, até 0,01 do volume de negócio anual da empresa e, se calhar, por ser muito provável, vou pôr ali no médio, porque o impacto é muito baixo. Portanto, o que é importante retermos aqui é o que é que está no PPR, que é muito técnico, mas no fundo resume só a isto. Identificar os riscos, quais as medidas que estão implementadas ou que devem vir a ser implementadas para prevenir ou corrigir o risco identificado e a classificação deste risco, como baixo, médio, alto, crítico, 1, 2, 3, 4, 5. Como vos dizia, a métrica é indiferente, importa é que traduza esta ideia de graduação dos riscos. Marta? O canal interno de denúncias, também só para vos dar uma ideia. Quem é que pode utilizar este canal de denúncias? Pode ser utilizado por qualquer colaborador da empresa, prestadores de serviços, fornecedores, quaisquer entidades, no fundo, que trabalhem com a empresa, titulares de participações sociais, membros de órgãos da empresa, estagiários e voluntários. Isto é um universo
de denunciantes que a lei nos dá. O que é que a lei efetivamente obriga as empresas? Que o tenham apenas disponível para colaboradores, portanto, a opção de abrir o canal de denúncias para terceiras entidades é uma opção da empresa, para os colaboradores ele tem de existir. Perguntam porquê que o canal interno de denúncias pode ser uma ferramenta importante ao serviço de uma empresa. Porque se a empresa tiver conhecimento primeiro das infrações que são cometidas, vai atuar sem necessidade de virem entidades externas atuar no seu lugar. Ou seja, vai poder pôr fim às infrações que lá estão a ser cometidas, provavelmente com danos muito menores do que aqueles que teriam se tivessem o envolvimento de entidades externas. E por isso é que o canal interno de denúncias deve ser visto não como uma ferramenta ou um portal de queixas, digamos assim, que não tem propriamente utilidade, mas deve ser visto, de facto, como uma ferramenta útil para a empresa que lhe permite ter conhecimento daquilo que se passa lá dentro e lhe permite resolver antecipadamente aquilo que se passa lá dentro, porque todos nós já ouvimos notícias de empresas de grandes escândalos que saem cá para fora, muitas vezes devidos aos chamados whistleblowers, e que têm um impacto tremendo nas empresas, principalmente a nível financeiro, e, portanto, esta ferramenta, de alguma forma, ajuda a que as empresas possam prevenir esse impacto. Como nós já tínhamos dito, o que é que se pode ou deve denunciar? São infrações às regras da empresa e à própria legislação que o trabalhador ou o colaborador tenha conhecimento no exercício das suas funções. O exemplo que vocês veem aqui, no fundo, é um exemplo para se perceber que ou distinguir aquilo que é o âmbito profissional ou não é o âmbito profissional. Portanto, se as coisas se passarem dentro do âmbito profissional, é uma infração que interessa ao canal interno de denúncias. Se for uma infração que decorre, no fundo, da área pessoal do próprio trabalhador, não é, obviamente, um tema que interessa ao canal de denúncias ou que interessa à própria empresa. Por fim, o plano de formação. Como eu já vos tinha dito, a lei exige que a empresa tenha um plano de formação anual relativamente a estas políticas e a este tipo de políticas que estão implementadas. Ela, no fundo, ela não define propriamente uma periodicidade específica. Nós entendemos que pelo menos anualmente deve ser tida, ou quando há uma alteração relevante ao nível das políticas, também, obviamente, deve ser feita uma nova formação aos colaboradores. Qual é que é o objetivo destas formações? Lá está, é que todas estas políticas e todos estes procedimentos não fiquem só num papel, sejam conhecidos por todos os colaboradores, para que todos os colaboradores, no seu dia-a-dia, possam implementar estas políticas, porque senão, se isso não acontecer, elas não passam do papel e vamos continuar a assistir, ou seja, não há uma alteração de comportamento dos colaboradores e vamos continuar, provavelmente, a assistir a infrações, caso elas ocorram, e por isso é que é efetivamente importante que os colaboradores tenham conhecimento destas políticas. Nós ainda não temos, lá está, como não temos uma tradição tão grande a nível do compliance, ainda não temos, no fundo, o afastamento da responsabilidade da empresa nos casos da falta de formação ou falta de conhecimento dos colaboradores. Em alguns setores de atividade, sim, já existe, mas não é ainda, no fundo, generalizado. De qualquer forma, como eles têm impacto, há esta obrigação legal de dar formação e as empresas devem fazê-lo. Ok, então chegamos à Diretiva de Reporte Corporativo de Sustentabilidade, a CSRD. E, no fundo, muito provavelmente, aqui nesta sala, eu serei a pessoa que menos técnica de sustentabilidade terei. Na verdade, a minha especialidade, e mesmo assim é o que é o governance, obviamente, portanto, e o compliance. E, portanto, é um dos pilares da sustentabilidade. E, portanto, eu não vou estar aqui a alongar-me muito profundamente sobre a CSRD, mas achamos que é muito importante dar-vos aqui
umas noções básicas e fazemos esta referência à CSRD, porquê? Porque o compliance, quando surge como uma realidade, em qualquer país, e em Portugal não foi diferente, quando começa por surgir, começa, por norma, no setor financeiro e segurador, e nós associamos muito, porque é por aí que começa sempre, à perspectiva criminal da coisa. Portanto, que é o que estamos aqui, e não deixa de ser o foco do nosso painel hoje. Corrupção, branqueamento de capitais, tráfico de influência, peculado, todos os crimes mais mediaticamente badalados que nós normalmente temos na comunicação social. Mas a verdade é que o compliance, como eu vos disse inicialmente, nesta introdução que fiz, a verdade é que o compliance implica a ideia de cumprimento para com todo o quadro legal que é aplicável a uma empresa. Não somente de uma perspectiva criminal. Embora, claro, de uma perspectiva criminal, como temos estado a falar até agora, é onde em Portugal nós temos maior ou uma obrigatoriedade mais forte ao nível do compliance, em que chamamos mesmo compliance e chamamos-lhe programa de cumprimento a tudo isto que tivemos a ver até agora, mas é como vos digo, a ideia de compliance implica estar compliant com o corpo normativo como um todo, não só da perspectiva criminal. Isso inclui, por exemplo, ou pode incluir, se estiverem incluídos no âmbito de aplicação, se as vossas empresas caírem no âmbito de aplicação da CSRD, pode incluir a Diretiva de Reporte Corporativo de Sustentabilidade, que, no fundo, vai começar a ter, entrou em vigor já em janeiro de 23, mas as primeiras empresas que terão que efetuar ou que terão que fazer o relatório de sustentabilidade de acordo com esta diretiva será em 2025, por reporte ao ano de 2024, e as duas grandes inovações, entre várias, que traz serão, aliás, como o engenheiro estava a falar na abertura, primeiro, a questão da necessidade de uma validação por terceiros. Essa é uma grande inovação. Porquê? Porque isto é um bocadinho para combater o fenómeno do greenwashing. Porque, na verdade, e nós já vamos voltar aqui um bocadinho a esta lógica, na verdade eu posso ter um relatório de sustentabilidade absolutamente maravilhoso, se estiverem incluídos no âmbito de aplicação, se as vossas empresas caírem no âmbito de aplicação da CSRD, pode incluir a Diretiva de Reporte Corporativo de Sustentabilidade, que, no fundo, vai começar a ter, entrou em vigor já em janeiro de 23, mas as primeiras empresas que terão que efetuar ou que terão que fazer o relatório de sustentabilidade de acordo com esta diretiva será em 2025, por reporte ao ano de 2024, e as duas grandes inovações, entre várias, que traz serão, aliás, como o engenheiro estava a falar na abertura, primeiro, a questão da necessidade de uma validação por terceiros. Essa é uma grande inovação. Porquê? Porque isto é um bocadinho para combater o fenómeno do greenwashing. Porque, na verdade, e nós já vamos voltar aqui um bocadinho a esta lógica, na verdade eu posso ter um relatório de sustentabilidade absolutamente maravilhoso, mas depois a atividade da minha empresa, se for analisada na prática, não traduz nada disto. E, portanto, para combater esta circunstância, agora é exigida uma validação por terceiros, uma certificação do relatório que eu, empresa, elaboro, que tem que ser posteriormente validado por um terceiro, por uma entidade auditora, que vai dizer, não, sim senhor, o relatório está ótimo e corresponde também àquilo que é praticado na empresa no dia a dia. Esta é uma das grandes inovações. Depois, outra grande inovação é a uniformização de critérios e do ponto de vista da formatação do relatório de sustentabilidade, porque isto agora significa que eu tenho, portanto, o relatório de sustentabilidade de uma empresa em França vai necessariamente seguir os parâmetros semelhantes ao relatório que eu, empresa portuguesa, vou elaborar cá em Portugal. Portanto, esta ideia de uniformização dos relatórios também é o segundo pilar muito importante que esta diretiva traz. Como eu vos dizia, não quero entrar muito dentro disto, até porque ontem também já tiveram sessões muito mais direcionadas para isto em concreto, mas quero que retenham esta ideia. Compliance é muito da perspectiva criminal que temos falado até agora, mas não é só. Eu, para dizer que a minha empresa está compliant com a legislação portuguesa, vou ter de passar a incluir, se cair no âmbito de aplicação da diretiva, também, por exemplo, a Diretiva de Reporte Corporativo de Sustentabilidade. E na linha daquilo que eu vos estava a dizer, depois de tudo isto, é muito importante para nós que consigam reter esta ideia. Existe uma coisa que é o compliance normativo, que está escrito. Estas políticas que nós estivemos a falar até agora, Código de Conduta, o Plano de Prevenção de Risco, os documentos que nós temos para, se tivermos uma inspeção, apresentamos, está aqui. Outra coisa completamente diferente é o compliance ético. É a cultura de cumprimento que vigora na empresa. E eu costumo dizer que um não sobrevive sem o outro. Porquê?
Porque eu posso ter o MENAC, que é o Mecanismo Nacional Anticorrupção, foi criado para supervisionar a implementação destes programas de cumprimento normativo nas empresas. Eu tenho uma inspeção do MENAC, o inspetor vem falar comigo e eu estou contente, está aqui, tenho que ter um código de conduta, está aqui, pode analisar, tenho implementado na empresa. E o inspetor está ali ao lado uma colaboradora da minha empresa e pergunta: olha, qual é a sua opinião relativamente ao código de conduta aqui da sua empresa? E ela responde: faço ideia, nunca ouvi, nem sabia que tínhamos código de conduta. Ou responde: está lá para o site, já passei lá o cursor, sei que está lá no site, mas não faço ideia do que esteja lá dentro. Portanto, então não serve de nada. Eu tenho lá, posso mostrar numa inspeção, mas na verdade ele não tem aplicação prática nenhuma. E para vos traduzir esta ideia de uma forma mais realista, vou tentar explicar-vos muito sucintamente o exemplo da Wells Fargo. Wells Fargo é uma instituição bancária norte-americana, uma das 5 em 2015, uma das 5 maiores instituições financeiras norte-americanas. Aliás, como vemos nos resultados líquidos de 2015, estava apenas atrás da JP Morgan e Bank of America e à frente de Goldman Sachs, Morgan Stanley, etc. A verdade é que conseguiu atingir resultados e estava em 2015 até em primeiro naquilo que era a valorização percentual do valor por ação em 5 anos, quase 15%, e 8,5% em média em 10 anos. Portanto, aí até estava em primeiro lugar. Como? É que vigorava na Wells Fargo uma política de vendas agressiva. Eles seguiam o lema 8 is great. Ou seja, por semana, cada colaborador da Wells Fargo deveria garantir que conseguia vender ou levar a que os clientes subscrevessem uma série de aplicações financeiras, que podiam ser produtos financeiros, podiam ser cartões de crédito, cartões de débito, o que é que fosse, pelo menos 8 por semana por cada colaborador. Era esta a política que vigorava na empresa. Sob pena de quê? Bem, diretamente ninguém lhes dizia: olha, não conseguem, vão fora. Mas viam que era isso que ia acontecendo. E, portanto, havia esta pressão na Wells Fargo, que fazia com que, a qualquer custo, os colaboradores tentassem vender estes 8 produtos financeiros por semana, porque sabiam qual a consequência se não o fizessem. Uma política de vendas agressiva à custa dos clientes. Muitas vezes, e como é habitual, à custa da massa de clientes mais velha e, portanto, menos informada. Punha-se a papelada no meio da burocracia habitual, eles assinavam de cruz, algumas coisas eles queriam, outras não queriam, e os colaboradores conseguiam alcançar esta máxima do 8 is great. O que é que aconteceu em 2015? A entidade reguladora do setor financeiro norte-americana descobriu que era isto que o grupo Wells Fargo fazia, condenou a Wells Fargo em multas absolutamente astronómicas que, à data, quase acabaram com o grupo. O Wells Fargo ainda existe hoje como uma instituição financeira nos Estados Unidos, acabou por sobreviver, e o maior dano, como muitas vezes, e da perspectiva da sustentabilidade, isto é muito importante, nem foi financeiro, foi reputacional, porque depois, e nós, bem, enfim, temos alguns exemplos. A verdade é que depois a confiança para nós depositarmos o nosso dinheiro na instituição bancária assim diminui muito. Portanto, o maior dano até foi reputacional. Mas a Wells Fargo caiu a pique. E porquê é que eu vos estou a dar este exemplo? É que a Wells Fargo, em 2015, quando isto é descoberto, tinha um programa de compliance absolutamente fantástico. Para a data e para agora, como é característico das grandes instituições financeiras norte-americanas. Tinha, inclusivamente, no seu código de conduta, portanto, opunha-se acérrimamente a políticas e práticas de venda agressivas. Estava lá no código de conduta. Só que o que é que acontece? Na verdade, não interessava para nada. Os colaboradores não queriam saber do código de conduta. Ou não tinham conhecimento, ou tinham conhecimento, mas depois tinham uma pressão tão grande para levar a cabo este tipo de vendas agressivas que eles queriam lá saber do código de conduta. Ou seja, a cultura, ou neste caso a falta dela, de cultura ética de cumprimento para com este compliance normativo, derrotou em absoluto o compliance normativo que era perfeito. Numa cultura de 0, tínhamos se calhar um compliance normativo de 100. Mas por ser 0 de um lado, tornou absolutamente impraticável o compliance normativo da Wells Fargo e, portanto, não servia de nada termos 100 no outro lado. Portanto, é muito importante perceber que o compliance normativo, estes documentos que temos estado a falar, só têm utilidade prática e a efetiva aplicação prática se forem acompanhados de uma cultura de cumprimento. Como é que nós chegamos a esta cultura de cumprimento? É difícil, até falámos com o Hugo sobre essa questão, um bocadinho o Eldorado do compliance. Consciencialização, formação, mas a verdade é que um não sobrevive sem o outro. É esta a ideia que eu quero que retenham. E para fechar, eu sei que falo muito rápido e desculpem porque estou limitado no tempo, mas eu queria-vos fazer a ligação entre compliance e sustentabilidade, para além daquilo que nós já viemos fazendo até agora. Porque
aquilo que viemos fazendo até agora mostra, de uma perspectiva de governance, e é aí que o compliance é a ferramenta da sustentabilidade, o compliance ajuda-nos a traduzir transparência nos procedimentos decisórios da nossa empresa, transparência naquilo que é a nossa missão enquanto empresa, para onde é que vamos, com que objetivos. Isto serve para quê? Para stakeholders internos perceberem para onde é que nós vamos, precisamente, para se identificarem com a missão da empresa, para perceberem os valores da empresa, código de conduta, como vimos, que devem orientar a empresa, mas também para stakeholders externos, investidores, parceiros que querem decidir se querem colaborar ou não com a nossa empresa e precisam de perceber precisamente tudo isto. Temos um programa de compliance, estes são os nossos valores, estes são os nossos objetivos, é assim que nós governamos a nossa empresa. E mesmo os investidores querem ou não investir nesta empresa, que está bem estruturada, representa um risco menor, porque evita ao máximo a prática de infrações no seu seio. E, portanto, numa perspectiva de governance, é fácil percebermos a ligação compliance com a sustentabilidade. Mas eu diria que, e obviamente que eu sou suspeito, porque naturalmente é isto que eu faço, mas eu diria que mesmo para os outros dois pilares, o compliance não deixa de ser uma ferramenta, não é a ferramenta de eleição como é para o governance, mas não deixa de ser uma ferramenta importante para aquilo que é o cumprimento de vários objetivos dos outros dois pilares de sustentabilidade. Dou-vos um exemplo, para não me alongar muito. Pilar de social. Critérios de sustentabilidade social, por exemplo, a nossa empresa estar conforme ou em cumprimento com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ou que na minha empresa não exista discriminação em função de raça, género, religião, o que quer que seja. Se eu estiver compliant com a legislação laboral que me é aplicável, naturalmente que, porque de outro modo seria ilegal de um ponto de vista laboral, naturalmente que não vai existir esta discriminação na minha empresa e vai-se cumprir a Declaração Universal dos Direitos do Homem na minha empresa. Porque é obrigatório de um ponto de vista laboral. E eu estou compliant também de um ponto de vista laboral. E, mais uma vez, a ideia que eu vos trazia de que compliance, embora se foque muito na perspectiva criminal, é todo o corpo normativo que é aplicável à minha empresa. Há bocado falava-vos da diretiva, agora estou-vos a falar da legislação laboral. E, portanto, não sendo a ferramenta de eleição para um pilar de social, de sustentabilidade, é ainda assim uma ferramenta que nos pode ajudar a cumprir vários dos objetivos deste pilar. Dir-me-ão que isto não me ajuda em nada em cumprir aqui a função social da minha empresa, na sociedade, no pilar de social da sustentabilidade. Não ajuda. Pelo menos diretamente não ajuda em nada disso. Mas ajuda em muitos outros dos objetivos deste pilar. Portanto, em governance é a ferramenta de eleição para a sustentabilidade e nos outros pilares esta lógica aplicamos também ao ambiental, com as leis ambientais, por exemplo, que eu vos acabei de explicar relativamente ao pilar laboral. E, portanto, governance, ferramenta de eleição, nos outros é uma ferramenta que ajuda muito a alcançar vários dos objetivos da sustentabilidade. Agora, passaríamos então à segunda etapa desta nossa sessão, que eu convido o Hugo e o Ricardo a juntarem-se a nós. Enquanto o Francisco põe ali o seu microfone, vou só fazer aqui uma pequena introdução. Connosco nesta mesa redonda vamos ter o Hugo Isidro, que é Head of Compliance e Data Protection Officer da Lusitânia, e vamos ter o Ricardo Marques, que é Certification Unit Leader da APSER. E é com eles que nós vamos, no fundo, debater algumas questões relativamente ao compliance e à volta do compliance e à importância que ele tem, ou não, veremos, para as empresas. Eu, se calhar, ia já pedir, se calhar em 1 minuto, cada um, que façam uma pequena apresentação e de que forma é que as vossas funções no dia-a-dia, no fundo, estão ligadas ao governance e ao compliance. Muito bom dia a todos. Penso que conseguem ouvir. Não sei. Tá. Agora está. Sim, senhor. Bom dia a todos. O meu nome é Hugo Isidro, como a Marta referiu. Eu sou responsável pelo compliance da Lusitânia e da Lusitânia Vida. Antes de mais, agradecer o convite. Também deixar o disclaimer habitual de que as opiniões que veicularei ao longo desta nossa conversa só me vinculam a mim e não à empresa. Bom,
Dito isto, eu de facto já estou a trabalhar em compliance há algum tempo e o que eu tenho assistido na minha experiência profissional é, no fundo, a um apertar de regras para as empresas no que respeita ao seu sistema de governação e normativos de compliance que tem que cumprir. Enfim, eu venho de um setor altamente regulado, estamos em 2024, em 2022 saiu uma norma sobre o sistema de governação da atividade seguradora, cerca de 100 e poucos artigos que vêm obrigar a reformular a forma como se faz o negócio e de assinalar que estes 2 diplomas referidos aqui na apresentação da Marta e do Francisco, de facto também aparecem na norma sobre o sistema de governação das empresas de seguro. Felizmente, tratavam-se de desenvolvimentos legais que a função compliance já vinha a acompanhar e, portanto, como é habitual, vai aproveitando esse tempo chamado vacatio legis para adaptar o negócio, promover a aprovação de políticas e de procedimentos necessários ao cumprimento. Portanto, de facto, estamos a viver tempos desafiantes no compliance. A nível europeu, então, é dificílimo acompanhar a velocidade com que os diplomas vão saindo, sobretudo aqui nesta temática do ESG, e, portanto, são tempos interessantes para se trabalhar no compliance. Ricardo, Olá. Também, bom dia e obrigado. Bom dia. Em primeiro lugar, também agradecer o convite para estar aqui presente nesta sessão. Basicamente, eu sou Unit Leader da área de certificação na APSER. A APSER é um organismo de certificação, portanto, a maioria da nossa atividade são auditorias, formação, validação, verificação. Portanto, o nosso contributo na área do governance é precisamente esse, é ajudar as organizações validando que estão a cumprir requisitos, sejam eles voluntários, no caso das normas de certificação, tipicamente, normas internacionais, normas portuguesas que as organizações podem adotar e implementar, seja na vertente legal, porque existem determinadas verificações que são obrigatórias por lei e que têm que ter uma terceira parte, como o engenheiro falava na abertura, está a ser preparado para os relatórios ESG, os relatórios de sustentabilidade, também uma verificação acreditada. Portanto, a APSER é um organismo acreditado pelo IPAC, não nesta vertente, porque ele ainda não existe, mas em muitas outras de verificação de dados, que permite também que nós contribuamos para o compliance das organizações, ao fazermos essa validação e ao atestarmos que, efetivamente, aqueles dados e aquele report corresponde à realidade e está de acordo com aquilo que é obrigatório no normativo. No fundo, vocês são aqueles que o Francisco dizia que vão às empresas verificar se efetivamente aquilo que está no papel corresponde um bocadinho à realidade que se verifica na empresa. Tipicamente é isso. Portanto, aquilo que nós fazemos em termos de auditorias, portanto, nós não somos inspectores. Uma grande diferença entre a inspeção e a auditoria é que, tipicamente, a auditoria, no nosso caso, na maior parte das vezes, são processos voluntários. Portanto, são as organizações que nos chamam para ir lá de forma voluntária fazer esse trabalho. E nós fazemos, logicamente, porque não é possível ver tudo, o nosso processo de auditoria é feito com base numa amostragem que nos traga confiança que o resultado que temos na auditoria efetivamente corresponde à realidade daquilo que estamos a reportar, mas acaba por ser esse um bocadinho o nosso trabalho, é através de uma amostragem, através de várias técnicas que pode passar por entrevistas nos vários níveis hierárquicos das organizações, por análise documental, por observação de atividades, até mesmo por falar com clientes, fornecedores, subcontratados, ter o máximo de validação possível dos dados das organizações. E aqui agora, novamente, para os dois. O Hugo já acabou um bocadinho por nos dar esta perspectiva de uma forma mais superficial.
como é que vocês têm visto aquilo que tem sido a evolução do mercado ao nível do governance e do compliance, de um modo geral, mas do governance em particular nos últimos anos? De uma perspectiva interna de Lusitânia, do Hugo e da noção que tem do mercado, e do Ricardo, de uma perspectiva mais geral também do mercado. Então começo eu novamente. Bom, pode ser. Então, de facto, o que tenho vindo a assistir é um reforço de meios para funções de compliance, na medida em que começa a ser muito complicado fazer a gestão do risco de compliance, tendo em consideração o conjunto de legislação e normativos aplicáveis à atividade. Do ponto de vista histórico, a preocupação sempre andou ali em torno do crime financeiro. Em 2018 tivemos a produção de efeitos do RGPD, houve ali uma deslocação de atenção por parte das equipas de compliance para garantir a conformidade, e depois, ao longo dos anos, temos vindo a assistir à aprovação de legislação que vai obrigando as empresas, de certa forma, a transformarem a forma como fazem o negócio, como é aqui o exemplo do regime da prevenção da corrupção e infrações conexas. De facto, eu diria que a nível nacional, será o segundo diploma que é um game changer numa perspectiva de compliance. Para mim, o primeiro foi a legislação em matéria de prevenção de branqueamento de capitais, que já obriga à existência de um conjunto de mecanismos aproximados a este da prevenção da corrupção, mas, de facto, estes diplomas, no fundo, vêm criar um espaço em que alguém na empresa tem que estar ocupado destas matérias, a reunir o conjunto de evidências, a trabalhar o conjunto de documentação que tem que ser trabalhada e adaptada para garantir esse cumprimento. E o que se vê no horizonte, a tempestade, entre aspas, que se vê a formar no horizonte em relação ao tema da sustentabilidade, vem nas empresas que decidam que o tema deve ser objeto de gestão por parte da função de compliance, levará necessariamente também a um reforço dos meios humanos e tecnológicos para garantir esta gestão. Eu diria que há 3 grandes fatores, na minha opinião, que têm feito com que este tema esteja cada vez mais ativo e na cabeça dos gestores e das organizações. Em primeiro lugar, acho que há um aumento crescente da valorização em termos de sociedade, da ética e da integridade. Portanto, acho que é uma coisa que nos últimos anos tem aumentado de forma significativa, enquanto sociedade, a valorização desses princípios e a exigência para com as organizações o cumprimento. Em segundo lugar, também, uma regulamentação cada vez mais apertada e cada vez mais exigente, que leva a que as empresas e as organizações obrigatoriamente tenham que dar mais atenção. E um terceiro fator, que eu acho que é fundamental também, é uma maior responsabilização da gestão. Portanto, estes 3 fatores em conjunto têm levado a que cada vez mais as organizações procurem ter estruturas que permitam garantir o compliance, que adotem mecanismos, que adotem ferramentas, que peçam ajuda, porque muitas vezes nem sempre as organizações têm essa capacidade, e faz com que haja também um aumento da procura de soluções e de ferramentas que permita que as organizações evidenciem este esforço e este cumprimento nesta matéria. Para o Ricardo, porque nós sabemos que, ou seja, para a gestão de sistemas de gestão de corrupção e antissuborno, nós temos uma ISO específica, que é 37001, e eu ia, se calhar, pedir ao Ricardo para explicar um bocadinho o que é esta ISO, que enquadramento é que tem, qual é o âmbito de aplicação, quais são os principais benefícios que ela pode trazer. Ok, então, a ISO 37000 é uma norma de sistemas de gestão, que é a norma de sistemas de gestão anticorrupção.
Portanto, sendo uma norma ISO do sistema de gestão, ela está enquadrada, tal como as restantes normas ISO, naquilo que a ISO, em termos internacionais, designou a estrutura de alto nível. Portanto, ela tem uma estrutura comum a todas as outras normas, uma 9001 de sistemas de gestão da qualidade, uma 14001 de sistemas de gestão ambiental, o que lhe permite, de alguma forma, ser facilmente adotada pelas organizações. O principal objetivo da norma ISO 37001 é ter mecanismos e ter metodologias que, de alguma forma, contribuam para a minimização ou a eliminação por completo daquilo que seja potenciais corrupções existentes nas organizações. Portanto, o próprio nome da norma é um sistema de gestão anticorrupção. O que isso significa, quando uma organização é certificada por essa norma, que a organização tem cumpre com um conjunto de requisitos que passa por estas avaliações de risco que vimos, por monitorizações, por definições de objetivos, por formação às suas pessoas, mas depois também por auditorias internas, por não conformidades, por todas as ferramentas existentes que de alguma forma permitem que a organização vá monitorizando o seu desempenho neste âmbito e que de alguma forma possa também ter algo que demonstre aos seus stakeholders, à sociedade em geral, que cumpre com esta norma e que de alguma forma tem ali uma garantia adicional que as ferramentas existem, que as ferramentas estão implementadas, funcionam e, como tal, permite minimizar as situações. Portanto, aqui é sempre... Eu gosto sempre de deixar claro que aquilo que é um sistema de gestão é um conjunto de metodologias e de ferramentas que estão implementadas e que estão a funcionar. Mas que, dependendo de pessoas, que todos nós somos, nunca garanta 100% que não pode haver falhas, não é? Portanto, isto é a mesma coisa, uma empresa com um sistema de gestão da qualidade também vai ter reclamações, mas tem ferramentas para tratar essas reclamações, para melhorar, para corrigir e para evitar que essas situações ocorram no futuro. Quando estamos aqui a falar num sistema de gestão anticorrupção é exatamente igual. Existe a possibilidade de haver falhas em termos do sistema da organização, mas o sistema estando implementado tem ferramentas, tem mecanismos que permitem essa correção e melhorar esse desempenho. E quais é que seriam os principais benefícios que poderia dizer que é uma certificação ISO desta ISO que estamos a falar, certo, poderia trazer para as empresas? Ou que traz, porque há algumas claro, que são certificadas. Eu diria que o principal objetivo, ou um dos principais benefícios, é a empresa ter o compliance com esta temática. Portanto, a norma, de alguma forma, permite, através da implementação dos seus requisitos, dar resposta a um conjunto destes requisitos legais que as organizações podem ou não estar abrangidas, mas no caso de estarem abrangidas, têm logo ali um nível de confiança que aquilo está a ser cumprido. E depois, logicamente, é uma questão também de imagem, porque acaba por ser valorizado junto da sociedade e dos stakeholders. Cada vez mais começa a surgir também em termos de contratação, de concursos públicos, concursos internacionais, acessos a novos mercados. Ainda não apanhei nenhuma situação que fosse eliminatório, ou seja, se a organização não tiver, não pode concorrer, mas já vi várias situações em que o facto de ter é altamente valorizado. Ou seja, se estamos com duas organizações a concorrer, uma delas tem esta certificação, a outra não tem, pode-se fazer a diferença e fazer com que seja a organização certificada que consegue alcançar esse concurso. Okay. No fundo, a questão que eu ia fazer agora, Ricardo, prende-se muito com o que acabou de dizer. É que é importante percebermos que esta certificação não é obrigatória para as empresas. E, portanto, nesse sentido, não sendo obrigatória, porque é que as empresas procuram esta certificação? E vai um bocadinho de encontro ao que o Ricardo acabou de dizer. É um pouco. Primeiro porque também, de alguma forma, cria uma estrutura. O facto de ser uma norma que tem um conjunto de requisitos e uma norma de gestão, portanto, é sempre importante salvar que, apesar de ser uma norma com requisitos técnicos neste tema, é uma norma de gestão, portanto, ela está criada para ajudar a gestão
num determinado tema, tem as ferramentas para isso, tem a revisão pela gestão, tem a monitorização, tem a auditoria interna, tem os indicadores. Portanto, de alguma forma, dá uma estrutura às organizações para que elas tenham a confiança que efetivamente estão a cumprir com estes requisitos. Acaba também por melhorar a imagem, como eu já também falei, porque independentemente, era aquilo que o engenheiro também falava ao início. Uma coisa é a própria empresa dizer que tem um regulamento de anticorrupção, um código de ética, que fazemos isto, que fazemos aquilo. Outra coisa é uma norma internacional reconhecida em todo o mundo, com requisitos que são conhecidos, e que há uma entidade de terceira parte, isenta, independente, e isso é extremamente importante. Portanto, a APSER não tem qualquer intervenção em termos de implementação de sistemas ou do que quer que seja nos sistemas que audita e certifica. Portanto, isso é um requisito de acreditação. Nós temos que ser completamente isentos, os nossos auditores, todas as pessoas que têm a intervenção no processo não podem ter qualquer intervenção em termos da implementação, da consultoria, do que quer que seja. E esse reconhecimento acaba por ser sempre uma diferenciação, um fator de diferenciação. Eu se calhar posso dar um bocadinho o exemplo daquilo que acontecia. Há um sistema que é o mais comum, que é o 9001, que quase toda a gente conhecia. Se calhar há 20 anos atrás, as empresas diferenciavam-se porque tinham uma certificação 9001. Hoje em dia quase que acontece ao contrário. Então, mas aquela empresa não tem porquê. Claro. Não é? Já não é a questão de... O ter já é quase um commodity. As organizações assumem que, no mínimo, já tem que ter alguma certificação. Esta está no início daquelas que não, neste momento ainda é diferenciador, mas eu acredito também que vai evoluir no sentido de ser mais generalizada e de acabar por abranger mais organizações. E... Ricardo, novamente, e Hugo, já voltamos ao ataque essa área. Só que ainda no âmbito da certificação, em termos de perfil de empresas, da experiência que têm procurado esta certificação, dimensão, mercado no qual operam, existe alguma toada que nós consigamos identificar ou é transversal ao mercado? Eu agora vou recorrer da minha cábula porque não consegui memorizar os números. Posso-vos dizer uma informação que eu achei curiosíssima e que não fazia a mínima ideia. O país no mundo que mais certificados ISO 37001 tem, eu acho que nós podíamos ficar aqui 2 horas a dizer nomes e que acho que ninguém conseguiria lá chegar, a não ser que haja alguém que esteja muito por dentro deste assunto. Mas o país que tem mais certificados que são 1796, é o Peru. Pois. Portanto, eu acho que todos nós poderíamos estar aqui a dizer nomes de países e não conseguiríamos chegar. Isto é informação mesmo da ISO, portanto, estamos a falar de certificados acreditados, portanto, certificados emitidos por organizações que são acreditadas, e isto resulta daquilo que é o ISO Survey, que é um survey anual que a ISO faz a todos os organismos acreditadores e que lhes pede, ok, digam-nos quantos certificados têm, quantas normas e por aí. Portanto, o primeiro é o Peru. Eu vou só dar o top 3. O segundo é a Itália, com 1466, e aí sim faz algum sentido, até pelo histórico. Eu acho que aqui é uma opinião, vale o que vale, mas acho que tem um bocadinho a ver também com... acho que as organizações em Itália e a própria sociedade italiana, durante vários anos, esteve tão envolvida nestas questões da corrupção que eu acho que as organizações, por uma questão de se afastarem dessa visão e mostrarem que efetivamente as coisas mudaram, acabaram por implementar esta norma e certificá-la. Estão escaldados. Exatamente. E depois, com uma diferença gigantesca, em terceiro lugar aparece a Indonésia, com 544 certificados. Portanto, o primeiro tem 1796, o segundo 1466 e depois a Indonésia com 544. Dizer-vos que Portugal é o 28º país do mundo com 14 certificados, e aqui os nossos vizinhos de Espanha são o 10º país com 137. Portanto, tem 10 vezes mais certificados. Enfim, penso que aqui, em termos de dimensão, também traz aqui algum impacto. Eles
Espanha sensivelmente será cerca de 5 vezes maior que Portugal, tem aqui 10 vezes mais certificados, acaba por ser uma adoção mais significativa. Em termos de setores, é um bocadinho variável, temos de tudo, desde indústria, transportes, construção, financeiros, administração pública. Na administração pública existe a administração local e a administração central. Curiosamente, temos aqui uns setores que eu por acaso achei que não iria ter, que são os utilities. Portanto, eletricidade, água e gás têm um número relativamente significativo de empresas certificadas neste referencial, que achei curioso, porque normalmente são setores que optam por outras certificações e neste caso em particular, em Portugal não há essa visão porque são relativamente poucos, mas por Espanha e por outros países já se consegue ver que este setor está a apostar de alguma forma nesta certificação. Ok, então quer dizer que não há, porque eu tinha um bocadinho esta ideia, não há um destaque grande do setor financeiro ou do setor segurador por reporte a outros? Não. Ok. Não. Ok. Posso dizer que inclusive em Portugal, enfim, o número é muito pequeno também para tirarmos alguma conclusão, mas em Espanha, que eventualmente já tem algum significado, o setor financeiro ou segurador é praticamente negligenciável, tem 3 certificados. E em termos de dimensão? Das maioritariamente organizações, grandes empresas? Maioritariamente sim, até porque isto já tem que ter uma estrutura, não é? Enfim, Claro. Isto não é um sistema que seja fácil. Quando nós estamos aqui a falar das utilities, estamos a falar dos distribuidores de gás, dos distribuidores de eletricidade, de água, portanto já são empresas com uma dimensão significativa. Ok. Fiquei surpreendida por ver a Indonésia nos primeiros lugares da tabela. Não estava mesmo à espera. Mas Já agora, e passando aqui ao Hugo, perceber se, na perspectiva de uma empresa, se esta certificação é ou não importante, o que é que pode acrescentar a uma empresa, portanto... Muito bem. Eu tendo a acreditar que, de facto, o que o Ricardo disse está correto e, portanto, uma certificação em determinada matéria servirá sempre como uma vantagem competitiva para uma empresa. Destaca-se das outras que não têm e, naturalmente, que se clientes e fornecedores que a procuram estiverem à procura de um sinal distintivo em determinada matéria, vão procurar essa empresa que se destaca das outras por ter, efetivamente, essa certificação. Eu, se calhar, aqui aproveitava para fazer uma ponte de um caso que tivemos a oportunidade de conversar e que está aqui relacionado com o tema do regime da prevenção da corrupção e a forma como começa a ser um tema levado cada vez mais a sério. Portanto, a empresa onde trabalho costuma apresentar propostas no âmbito da contratação pública e já aconteceu, num determinado caso, não ter sido a entidade selecionada, enfim, não tinha as melhores condições de preço, mas quem ficou em primeiro lugar não conseguiu demonstrar que tinha o programa de cumprimento normativo para fazer face ao regime de prevenção da corrupção e infrações conexas implementado e, como tal, acabou por ser afastado do concurso e acabou por ser selecionada a empresa onde trabalho, que tinha sido o segundo classificado. Portanto, naturalmente que o de ter-se também certificação nesta matéria poderá facilitar o processo de seleção no âmbito da contratação pública, porque, enfim, Claro. apresentamos-nos logo com uma chancela a dizer nós cumprimos com esta legislação, temos um programa de cumprimento normativo implementado. Mas só, ou seja, pelo menos ter as políticas já pode fazer a diferença. Já faz a diferença, exatamente. Naturalmente será um nice to have, não será um must have. O must have, de facto, é estar alinhado com aquilo que são os requisitos legais, portanto, como vocês mostraram na vossa apresentação, ter um código de conduta, ter uma política relacionada com esta matéria, ter um canal de comunicação, fazer as avaliações de risco, elaborar os relatórios semestrais e anuais, enfim, todas essas obrigações estão previstas. Muito bem, agora para os dois, novamente. Nós
geralmente, e o Ricardo também estava a falar disso, associamos o compliance, esta ideia de governance, um bocadinho a empresas de grande dimensão. Às vezes até setores específicos, como eu estava a dizer, embora os dados estatísticos me tenham tirado um bocadinho essa ideia. Mas na vossa opinião, sem ser para estas grandes empresas, para PMEs, por exemplo, o compliance também pode ser relevante? E porquê? Porque, no fundo, o compliance pode ser não só uma vantagem competitiva, um bocadinho na senda do que nós temos estado aqui a falar, mas pode ser também uma arma de defesa para a própria empresa. E, portanto, da vossa perspectiva, porque é que ele pode ser também relevante para PMEs? Vou eu novamente. Bom, a razão de ser de uma função compliance ou de verificação do cumprimento é, de facto, dar garantia à gestão de topo da empresa de que os riscos de incumprimento normativo estão a ser geridos e adequadamente geridos. Neste sentido, salvo melhor opinião, uma função de compliance faz sempre sentido, enfim, tendo em conta a dimensão da empresa e a complexidade da atividade onde está inserida, mas eu tenderia a dizer que enfim, com o apertar de requisitos legais e regulamentares, mesmo as pequenas empresas, a passo e passo terão de caminhar para um modelo mais sofisticado de governação, para a adoção de normativos internos em determinadas matérias, porque a tendência que se assiste hoje em dia é, por parte de clientes, parceiros de negócio, seja o que for, haver pedidos de compromissos em como cumprem com determinada legislação e, portanto, as empresas de maior dimensão vão adotando os seus códigos de conduta, os códigos de conduta que solicitam também aos fornecedores que garantam o seu cumprimento, ou pelo menos um alinhamento com o que aí está previsto, e eu acho que isto acaba por funcionar um efeito dominó, portanto, mais cedo ou mais tarde, as pequenas e médias empresas terão de fazer um esforço de alinhamento com o cumprimento normativo. Sim, estou de acordo com o que o Hugo diz e posso dizer que muitas vezes nós temos contactos de PMEs que nos chegam a dizer precisamos desta certificação. E depois nós percebemos que aquilo está tudo ainda muito em aberto e dizemos, ok, mas porquê? Como é que está a pensar fazer? Não, é porque tenho um grande cliente que diz que se eu não fizer, deixa de me comprar, ou que se eu não tiver, deixa de me contratar para o serviço X ou para o serviço Y. Portanto, eu acho que aqui, independentemente das PMEs virem ou não no futuro a estarem abrangidas por estas normativas e por estes regulamentos, a cadeia de valor onde elas estão organizadas, onde elas estão inseridas, vai acabar por, de alguma forma, encaminhar as organizações a terem que dar resposta, porque efetivamente vai ser assim, porque se quem tem a dimensão de volume de negócios e de pessoas tem que fazer a avaliação, o due diligence na sua cadeia de valor, vai de alguma forma ao próprio mercado obrigar, digamos assim, a que as pequenas empresas, as médias empresas, garantam também algum cumprimento. E eu acho que é também importante, agora fala-se mais em governance e está mais estruturado e as pessoas começam cada vez mais a perceber o que é e em que consiste governance, compliance e por aí fora. Mas nós há uns anos atrás, se calhar há 20 anos atrás, tivemos só para dar um exemplo, um boom de certificações, por exemplo, no setor da construção civil, de uma norma, que é a norma ISO 45001, que é de segurança e saúde no trabalho. De alguma forma, isso foi uma forma de compliance para esse setor. Porque havia muitos acidentes, porque as condições de trabalho não eram as ideais, porque havia coisas que tinham que mudar, e o facto das empresas adotarem aquela norma, com aqueles requisitos que permitiu, de alguma forma, melhorar o desempenho naquele âmbito específico,
foi também uma forma de compliance. E, portanto, isto acaba por ser natural. E nós, em Portugal, saberão melhor do que eu, somos muito prolíferos em legislação de tudo e mais alguma coisa e, portanto, as organizações, de alguma forma, têm que encontrar as metodologias e as ferramentas para garantir o cumprimento. Claro. Até aqui nós tínhamos uma questão mais à frente que acabaram por responder agora, e acho muito importante que nós retenhamos esta ideia, que para além das vantagens que o compliance traz, inclusivamente para uma PME, a verdade é que mesmo que as PMEs não caiam no âmbito de aplicação deste tipo de exigências, o mercado acaba por as exigir. A cadeia de valor na qual as PMEs podem estar inseridas, a nível de parcerias, de fornecedores, o que quer que seja, pode acabar por exigir que, sem prejuízo de não estarem diretamente obrigadas, o mercado acaba por exigir que elas cumpram também com este tipo de obrigações. E esta era uma questão que tínhamos mais à frente, mas que acho que ficou absolutamente clara aqui nesta pergunta. E agora, perguntava ao Hugo, ou seja, aquilo também falámos um bocadinho na nossa apresentação, que é as políticas estão espetaculares, está tudo muito bem escrito, tudo cumpre a lei, mas a verdade é que se as pessoas não colocarem em prática essas políticas, não cumprirem os procedimentos, de pouco ou nada vale, não é? Pronto. Já vimos ali o caso que o Francisco nos trouxe. O que eu pergunto é como é que uma empresa, que mecanismos ou ferramentas é que uma empresa pode implementar para efetivamente incutir aquilo que nós chamamos uma cultura de cumprimento dentro da empresa? Bom, esse é de facto, eu diria que é, a par com a pergunta sobre qual é o significado da vida, uma das perguntas mais difíceis para se responder. Mas eu gosto delas, são mais interessantes assim. Bom, é de facto um grande desafio conseguir, enfim, transformar uma cultura de uma empresa que esteja desalinhada com aquilo que são, enfim, os requisitos legais, regulamentares, as boas práticas. Este esforço de adaptação, enfim, os teóricos do tema dizem todos, e eu também acompanho, que tem que partir de cima. Tem que haver envolvimento do órgão de administração, ou a gestão de topo, no sentido de walk the talk, ou seja, dar o exemplo. Há pouco falámos sobre os canais de denúncias. A existência de um canal de denúncias é um ponto que joga muito a favor da alteração de uma cultura de uma casa. Se este canal for transparente e se de alguma forma houver alguma retroalimentação da informação que é trabalhada no âmbito desse canal para a estrutura da empresa, as pessoas ficam a saber que, perante determinado comportamento que não é assim muito correto, a empresa reage. E isto passa uma mensagem muito forte aos colaboradores. Naturalmente que não tem que ser... Esta cultura ética não tem que ser incutida pelo medo. Deve ser antes pelo exemplo, ou seja, quem tem os cargos de gestão na empresa tem que ser os primeiros a fomentar uma comunicação aberta, a comunicação de irregularidades, tem que assegurar que dentro da política existe um conjunto de normativos que, enfim, protegem os denunciantes por um lado, garantem o cumprimento de outros requisitos aplicáveis à atividade e depois, naturalmente, tem que ser dada formação aos colaboradores no sentido de os sensibilizar para a relevância que têm no âmbito deste processo, porque, enfim, costuma-se dizer que uma correia é tão forte como o seu elo mais fraco, e assim é verdade. Portanto, um colaborador que, enfim, esteja numa função especialmente sujeita a um determinado risco, um risco de suborno e corrupção, por exemplo, que não recebe formação sobre aquilo que são os do's and don'ts na sua função, com grande probabilidade, dependendo do setor de atividade, poderá ver-se envolvido numa situação menos clara e enfim, e ser chamado à responsabilidade por essa prática e, inclusivamente, de alguma forma, fazer com que a empresa também possa vir a ser responsabilizada. Portanto,
é um esforço que tem que ser promovido. Enfim, há pouco o exemplo da Wells Fargo, de facto o incentivo à venda, à produção, parece-me a mim que era o maior móvel para o incumprimento. Portanto, no fundo estava-se a remunerar a má venda, o que interessava era volume, e o que vemos hoje em dia é exatamente o contrário. Numa perspectiva de compliance, o esforço tem sempre de ser de aproximação do cliente, transparência para com o mesmo, e tudo isto que temos estado a falar hoje, inclusivamente no âmbito do ESG, é no fundo tornar as empresas, o modelo de negócio das empresas mais transparente, quer para clientes, quer para fornecedores. Ok, exatamente. Eu estava-me a lembrar agora, eu tive uma formação sobre cibersegurança, não tem nada a ver, mas em que se dizia que os colaboradores, ou nós próprios, somos primeira linha de somos a primeira ou a linha, ou seja, e portanto é de facto muito importante que se incuta esse sentido de responsabilidade e de responsabilidade, porque de facto, senão as coisas estão muito bonitas no papel, mas não passamos daí. E tinha só uma última pergunta para fechar esta mesa redonda para ambos, no sentido que, portanto, aquilo que nós tivemos aqui a falar assistimos em Portugal a uma evolução legislativa nestas matérias, que vai introduzindo, no fundo, novas obrigações, que já falámos de algumas delas aqui. A pergunta que eu faço a ambos é se acham que estas exigências vieram para ficar e se eventualmente vão ser intensificadas no futuro, no fundo, para incutir ainda mais esta ideia nas empresas do compliance e do cumprimento. Sim. Posso começar eu agora? Pronto, agora para variar. Sim, eu acho que sim. Aliás, nos últimos anos a evolução da regulamentação e da legislação tem ido sempre no sentido de aumentar o rigor e o controlo e apertar as regras. Aquilo que antes era muito mais rigoroso num determinado setor ou numa determinada área, acaba por estar cada vez mais a abranger a sociedade em geral e em geral. E eu acho que isto é um pouco porque os próprios cidadãos acabam por estarem-se a tornar cada vez mais exigentes com as organizações onde trabalham, onde compram os seus produtos, que intervêm na sociedade civil, no seu dia-a-dia, e portanto, seja pela própria regulamentação que vai acontecer e que vai continuar a sair, seja pela evolução da sociedade em termos de cultura e de exigência para com as organizações, eu acho que esta questão do compliance e da anticorrupção, da ética, de todas essas questões vão estar cada vez mais, e nós temos exemplos de países que estão já bastante à nossa frente. Se formos para o norte da Europa temos diversos exemplos, e eu acho que é esse o caminho, enfim, e há provas que efetivamente as coisas acabam por funcionar melhor, são mais transparentes, as pessoas acreditam mais nas instituições quando efetivamente há essa cultura e há essa transparência. Bom, aproveitando o tempo que resta e tentando ser muito breve, sim, é uma realidade que veio para ficar, pelo menos na minha perspectiva, e felizmente, que é para continuar largos e bons anos com o trabalho. Creio efetivamente que estas questões, não só relativas à sustentabilidade, como de governance, são uma realidade que vieram para ficar. O que vemos cada vez mais, sobretudo nas cadeias de valor, são os fornecedores importados em perceber de facto qual é o compromisso da empresa para com uma determinada matéria, se estão ou não alinhados com aquilo que é a sua visão, e de facto isto parece-me a mim que é a chave mestra para este tema, não é? Enfim, nós o que vamos continuar a assistir, e isto falo-vos por experiência própria, já faço compliance há algum tempo, não são assim muitos anos, mas já são alguns. Todos os anos aparecem-me coisas novas à frente de clientes da empresa que ora vêm solicitar o cumprimento da legislação britânica em matéria de prevenção do suborno e corrupção, ora vêm solicitar compromissos de alinhamento com as boas práticas em matéria de sanções económicas,
que é outro tema que também é muito relevante numa perspectiva de compliance e, portanto, creio mesmo que é uma realidade que veio para ficar e que vamos assistir a grandes desenvolvimentos a curto prazo, sobretudo ao nível da legislação europeia, que vai fortalecer esta necessidade de, nas cadeias de valor das empresas, ter de facto esse alinhamento de práticas em matéria de compliance. Muito obrigado aos dois por esta partilha da vossa experiência ao nível destas matérias. Nós ainda temos uns minutos, porque começámos com um ligeiro atraso face à hora. Deixem-se estar aqui e nós vamos só... Ia só pedir para pôr outra vez a apresentação. Nós ainda temos aqui uns minutos e basicamente aquilo que nós preparámos nesta última parte foi umas questões, no fundo, relativamente àquilo que nós estivemos aqui a falar. É um pequeno quiz que vocês podem responder real time através do QR Code. Espero que funcione. E nós vamos aqui, não se preocupem em entrar e sair, não é preciso, portanto basta aceder a primeira vez ao QR Code e à medida que nós vamos colocando as perguntas vão aparecendo no vosso telemóvel para que vocês possam responder. Francisco, queres dar o primeiro exemplo? Sim, então, na Páscoa, um dos meus fornecedores ofereceu-me um cabaz no valor de 500 euros. Nós pomos na Páscoa, mas isto é muito comum no Natal, pode ser no Natal, pronto. Devo aceitar e levar o cabaz para casa, porque quer dizer, o cabaz foi-me oferecido a mim, portanto, eu aceito, levo para a minha casa. Devo aceitar na mesma, nos mesmos termos, mas reportar esta oferta ao meu superior hierárquico, ou devo aceitar, mas em favor da empresa, ou seja, eu fico com o cabaz, mas depois são com 500 euros, enfim, 150 ovos da Páscoa, uma coisa assim, distribuímos pela empresa toda, pelos colaboradores todos da empresa. Ou então, não aceito todo. Oferecem-me o cabaz e eu digo, não, muito obrigado, não posso aceitar. Como não há rede, pelos vistos, se calhar vamos fazer isto aberto. Quem quiser, se calhar... mas não há rede. Ok. Pois. Pronto. Então, se calhar vamos fazer aberto, quem quiser. Olha. Temos ali. Não aceita. E não aceita porquê? Já agora? Não gosta de ovos da Páscoa? Já percebi a sua resposta. Está dada, já percebi. Faz todo sentido a sua resposta. Pois, porque a questão acaba por passar um bocadinho por aí, não é? Se nós estamos no âmbito do setor privado ou do setor público. Se nós estivermos no âmbito do setor privado, podemos dizer assim, não, isto eticamente, moralmente, do ponto de vista reputacional da minha empresa, não faz muito sentido, se calhar não devia aceitar, mas não é infração nenhuma se aceitar. E geralmente isto vai depender no setor privado da política que eu tiver, se tiver, implementada na minha empresa, do que ela diga, ou código de conduta, ou especificamente uma política de ofertas e de brindes, que muitas vezes as empresas têm. Mas não é crime nenhum se aceitar. Coisa diferente é se estivermos no setor público, porque todas estas infrações conexas, este conceito de infrações conexas que nós falamos, quando falamos de corrupção, ativa ou passiva, quando falamos de tráfico de influência, estes tais crimes mais conhecidos mediaticamente que eu vos referi na apresentação, de um lado tem que estar uma entidade pública. E se estiver uma entidade pública em causa, aí sim já pode estar em causa um crime, e aí não há dúvidas nenhumas, a resposta é não aceitar, ponto final. Porque para além desta questão moral, ética, reputacional, que eu vos falo, que também é transportes para o setor privado, é um crime. E, portanto, não aceitar, ponto final, no setor público. No setor privado
é como vos digo, depende muito da política que tenham implementada e daquilo que sejam os valores, mais uma vez voltamos lá, da vossa empresa, aquilo que esteja incutido para este tipo de situações. Portanto, no setor privado não havia propriamente nenhuma resposta errada, nem nenhuma correta. No setor público, a correta era, sem dúvida, não aceitar, ponto final. Podemos dizer que, pela nossa experiência, aquilo que nós temos vindo a assistir ao nível das políticas das empresas é, de facto, que não há aceitação, não é suposto aceitar. Tinha ali um braço no ar? Ou seja, é um bocadinho, vamos lá ver, é este exemplo que está aqui agora que nós vemos, no fundo. Ou seja, normalmente as empresas têm que ter relações com entidades públicas, seja a autoridade tributária, seja a segurança social ou o que seja, e pode haver aqui uma tendência de ofertas ao funcionário das finanças com quem nós lidamos diariamente porque vamos lá, ou ao funcionário da segurança social com quem nós lidamos diariamente porque vamos lá, e se calhar pode haver aqui uma tendência a dizer, vou oferecer no Natal, é tão simpático, quando eu lá vou, resolve-me sempre os problemas, eu vou oferecer. Era como o Francisco dizia, se estivermos a falar do setor público, a resposta certa é fico-me pela ideia. Exatamente. É só porque senão podemos cair sempre até que ponto é que aquela oferta teve ou não influência naquilo que o funcionário foi fazer a seguir. Essa dúvida pode sempre colocar. Eu posso dizer de experiência própria que, enquanto advogada, já tive um caso em que estávamos a falar de um balde de gelo de exatamente 100 euros. Ok? Pronto. Portanto, foi oferecido no Natal, numa época em que é normal que isso seja feito, e valia 100 euros. E a pessoa que o aceitou teve, de facto, problemas e problemas graves. Nestas instituições, às vezes, há também o ato de deixar a prenda para alguém. Ou seja, a pessoa visada não está, não recebe diretamente, mas depois é-lhe entregue. Aqui, de facto, é nunca oferecer, nunca aceitar, para proteção dos próprios, não é? Porque uma oferta que seja ainda de valor reduzido e que possa não ter por trás nenhuma intenção, a verdade é que pode gerar mais à frente questões. Eu vi ali um braço no ar. Peço imensa desculpa, mas se calhar a pergunta não tem a ver com certo. Mas dentro da vossa exposição falaram das questões de compliance, ferramentas de compliance, tecnologia de compliance. Ou seja, a minha pergunta é, as empresas têm acesso a este tipo de APPs de compliance, tecnologia de compliance, questões do seguimento e certificação desses relatórios de compliance, ou é basicamente tecnologia Excel, linha Sim, a verdade é que o compliance é um negócio, ou melhor, não é um negócio, mas desenvolveu-se um negócio paralelo com o compliance. Depende muito, a forma como executamos ou como colocamos em prática todo este tipo de obrigações e de controlos depende muito de empresa para empresa. Nas empresas de grande dimensão, muito provavelmente existem vários programas. Muito provavelmente existem vários programas e muito provavelmente nas empresas de grande dimensão o que acontece muitas vezes é que recorrem a esse tipo de programas. Por exemplo, um canal de denúncias é gerido através de um programa que é contratado externamente, que garante o cumprimento de todas as obrigações inerentes ao regime do denunciante. Mas muitas vezes estes controlos são feitos em empresas mais pequenas, de menor dimensão, por exemplo, precisamente através de controlos através de Excel, gráficos de Excel, controlos estatísticos. Agora, respondendo diretamente à sua questão, sim, existem programas informáticos que auxiliam muito, e inúmeros, que auxiliam muito em controlar estes controlos implementados na empresa, controlar quais as sanções económicas em vigor naquele momento, live, internacionalmente, para eu saber se me posso relacionar com o fornecedor
fornecedor A com o fornecedor B, por exemplo. Existem vários programas que controlam isso. Alguns deles são até gratuitos e estão disponíveis online. Só que aqueles que são mesmo muito bem atualizados e muito mais robustos geralmente são pagos. Mas sim, pode ser feito de uma forma mais rudimentar. Ou, por outro lado, existem vários programas, várias ferramentas informáticas que ajudam a cumprir com todas estas obrigações. Sim. Ok, então, avançando aqui para esta questão. Já vão ver todos no vosso telemóvel que ainda não fiz start. Só. Eu tenho dúvidas de como é que eu, colaborador, devo atuar numa determinada situação. Estou perante uma situação que eu acho que pode ser tricky, que pode representar um determinado risco. Onde é que eu vou procurar a resposta à questão o que é que eu devo fazer nesta situação? A que política é que eu vou buscar a resposta? E aqui temos um 100%, sim, porque de facto eu quero adotar uma conduta, estou perante uma situação de risco e quero adotar determinada conduta. Naturalmente, eu irei ao Código de Conduta. Não vou ao plano de formação fazer nada, como é óbvio. Também não vou à política de denúncias porque não me quero denunciar nada. E também não vou ao plano de prevenção de riscos porque, como eu vos expliquei, o plano de prevenção de riscos identifica os riscos e eu já percebi que está ali em causa um risco. Isso já eu percebi. O que eu quero saber é como é que eu vou atuar perante este risco de que acabei de me aperceber. Porque não sei o que é que hei de fazer. Vou ver se o Código de Conduta dá a resposta. Se não der, é aqui que entra precisamente a lógica compliance, normativo, compliance ético que vos falei, que é, o normativo não me responde, o Código de Conduta não me diz o que é que eu devo fazer. Deixem-me pensar em função daquilo que são os valores da empresa, a cultura que vigora na empresa, como é que eu deveria atuar, o que é que o meu superior faria. E é por isso que o compliance ético também é importante, porque integra lacunas ou preenche lacunas que o normativo, que o escrito pode ter. Aqui, basicamente, vocês estão na vossa empresa, têm um colega vosso que tem problema, pronto, e a pergunta é se podem recorrer ao canal interno de denúncias para denunciar esta situação, sim ou não. Temos aqui 83% sim, 17% não. Acha que não? Aqui a questão é, ou seja, isto é uma situação que há de estar em cumprimento das regras da empresa, portanto é uma infração, obviamente, às regras da empresa alguém ir trabalhar nesta condição e, portanto, poderíamos dizer que, sendo uma infração às regras da empresa, poderia caber no canal interno de denúncias. Aqui a questão é, se vocês forem olhar para o regime legal da proteção dos denunciantes, vocês vão ver lá que aquilo tem matérias muito específicas. Dentro dessas matérias muito específicas não cabe esta situação. Portanto, se nós fôssemos olhar para o diploma legal, a resposta seria não. Se, no entanto, aquilo que nós também temos assistido quando lidamos com estas matérias com as empresas é que as empresas não estão a restringir os canais de denúncia simplesmente às matérias que estão no diploma. Ou seja, elas estão a ter um âmbito muito mais alargado que, por exemplo, posso dar o exemplo, o assédio laboral não está previsto no regime geral de proteção dos denunciantes. No entanto, é importante e as empresas dão-lhe importância a esse tipo de práticas e, portanto, acabam por aceitar que todo o tipo de infrações às políticas da empresa, independentemente de estarem no elenco da lei ou não, possam caber no canal interno de denúncias. Aqui, antes deste exemplo que é relativamente sui generis, mas garanto-vos que é real, só dizer-vos que em relação a esta questão do funcionário que chega bêbado ao escritório, aqui a chave é que ele chega bêbado ao escritório. Porque se eu soubesse, colega dele, soubesse que ele estava bêbado o fim de semana inteiro, mas ele se apresentasse em condições de segunda-feira, isto não interessa nada para o canal de denúncias, porque isso é âmbito pessoal. Portanto, aqui a grande questão e a diferenciação que deve ser feita, âmbito profissional, âmbito pessoal. Isto não estava ali, estou só a dizer-vos como um à parte. Portanto, ele pode fazer o que ele quiser no fim de semana, desde depois isso não afeta o trabalho dele, já não se enquadra no conceito de denúncia. Sim.
Claro. Não, exatamente. Ou seja, a prática que tem sido seguida pelas empresas é, efetivamente, abrir o leque de matérias que são suscetíveis de ser tratadas pelo canal de denúncias. A partir do momento em que eu abro esse leque de matérias, eu vou ter que as tratar, todas elas de igual forma, e todas iguais, não é? Não é obrigatório, ou seja, não é obrigatório para as empresas tratar matérias que não são elencadas no regime legal. Pronto, não é obrigatório. Agora, as empresas que o fazem, ou seja, que abrem o leque de matérias, acabam por dar o tratamento a todas as denúncias que lá entram, de igual forma. Ok, vou fechar muito rápido. Então, eu trabalho em RH, vou à Segurança Social, como muitas vezes preciso resolver um determinado problema da minha empresa. Precisava desbloquear uma situação. E a funcionária diz-me, como é habitual, não, isso 15 dias, menos de 15 dias não dá. É muito difícil, tenho que ir à minha superior, menos de 15 dias, e eu preciso resolver isto numa semana. Tenho uma semana para resolver isto. Ato contínuo. Ela tira debaixo da mesa um saco de tupperwares e diz-me, mas, quer dizer, também se estiver aqui disponível para comprar 2 ou 3 tupperwares, se calhar até me ajudava e eu podia, em troca, também ajudá-lo assim e tornar isto um bocadinho mais rápido. Aqui, a resposta seria não, ganhou claramente o não, e a resposta seria não. Mas porquê é que isto está aqui? Nós já vimos, é uma entidade pública, a Segurança Social, arrumamos essa parte. É um problema, é um crime. Mas normalmente as pessoas têm a ideia de que, são 3 tupperwares. Também se forem da marca Tupperware, mesmo assim são um bocadinho mais caros, mas pronto, são 30 euros os tupperwares. Não é por aí que é um crime de corrupção. Mas é, porque o crime de corrupção não tem como critério o valor da vantagem em si. Aqui a questão é que eu estava a influenciar a funcionária a passar o meu processo à frente dos outros processos, das outras pessoas que iam lá e queriam a mesma coisa e estavam à minha frente. E eu estava a suborná-la, no termo lato da coisa, a passar o meu processo para a frente dos demais, e ela estava-se a deixar corromper e, portanto, estava a aceitar uma vantagem para passar o meu processo à frente. Do lado dela, crime de corrupção passiva. Do meu lado, colaborador que faço isto, crime de corrupção ativa. A resposta é, setor público, mais uma vez, não. Independentemente de ser um saco de tupperwares. Indiferente. Não. Pronto, aqui era a pergunta inicial. Depois de tudo aquilo que falámos, perceber se as vossas respostas tinham alterado ou não. Eu penso que baixou o não, subiu o sim. Sim, as pessoas chegaram à conclusão que estão muito bem. Se quiser, eu vou deixar isto aqui, ou seja, quem não conseguiu fazer o download do teste diagnóstico, se quiser, eu deixo aqui, enquanto vamos para o coffee break, para alguém que queira ir ali ao QR Code e depois responder ao questionário. Muito obrigada a todos. Obrigado. Pedimos desculpa por termos passado um bocadinho de hora, acho que não passámos muito, mas obrigado.